Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, galera! Bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Episódio número 44 do canal. O retorno, a volta dos que não foram. Depois de um hiato aí, em decorrência de compromissos particulares, e que o veicular não deixou de ser lembrado, né? Mas que nos afastaram um pouquinho das gravações. Estamos de volta com o nosso projeto, com o Rescue Cast, e é sempre uma satisfação recebê-los aqui, meus amigos. Bem-vindo, Geller, episódio número 44. Dale, capitão, dale, Beto. Os nossos seguidores aí, voltamos. Espero que agora por um longo período também de continuidade, mas essa fala do senhor aí é a mais correta possível. A gente só se afastou das telinhas, como dizem, mas no restante do tempo foi veicular na veia, realmente. O senhor com seus estudos aí na área e nossos treinamentos, enfim, o que a gente vai falar hoje sobre o Campeonato Mundial. Então, nunca paramos. Exatamente, Geller. Obrigado. Beto, bem-vindo. Obrigado. Tava com saudade, né? Não tanto de vocês, mas mais de gravar, né? Então, de gravar e de quem estava em casa aí. O Geller, eu pude conviver nesse período afastado aí do Rescue Cast. A gente conviveu enquanto equipe, então tivemos muita história para contar, boas e ruins, que a gente, vamos dizer, boas e não tão boas, né? De muito aprendizado que a gente vai poder estar compartilhando com vocês aí. E, é um prazer voltar aí. A gente até brincamos no início, né? Não sabia mais nem como mexer nos aparelhos, né? Microfone, câmera. Ainda tinha que aprender antes de começar a gravar. A minha esposa, sim, quando eu falei que a gente ia voltar a gravar, ela disse, pensei que vocês tinham rompido o contrato. Eu disse, mas que contrato? Não foi fácil voltar, né? Mas eu acho que é um ponto importante, né? Até recentemente eu e o Beto tivemos uma missão juntos aí no interior do estado, e o pessoal comentava, quando é que vocês vão voltar a gravar, né? Já quer dizer que alguém assiste esse negócio aqui, né? Mas eu acho que, brincadeiras à parte, né? Esse ato ele ocorreu em decorrência da participação da Condá no Campeonato Mundial, em que, além da viagem, né, depois do pós-competição, o tradicional descanso do pessoal, né, que pega alguns descontos em férias, dá aquela estendida um pouquinho para dar aqueles dias de tranquilizada na mente, no corpo, porque naturalmente é um processo bastante estressante, né? E de minha parte aqui, a reta final do curso de Comando Estado-Maior, que tinha um TCC na área do veicular que estava me sugando, né? Então, isso é um ponto que vem com a maturidade, né? A gente até poderia ter gravado, mas certamente não sairia da maneira como a gente espera. E a você que é nosso seguidor, aí, você que acompanha o Rescue Cast, a gente tem sido muito franco em relação a isso. Esse nosso projeto é um hobby, né? Não tem como encarar de outra maneira, porque nós temos uma série de outros afazeres, mas nós entendemos que é interessante levar o veicular adiante, visto de uma outra maneira, e por isso que a gente não se coloca na forca aí para ter que fazer de qualquer jeito, porque também não é do nosso feitio fazer as coisas sem organização e sem padrão, né? Sem um mínimo de frutos que possa dar isso. Então,
estamos retornando aí com o episódio número 44. Mais uma vez, antes de começar o nosso episódio, a gente faz o agradecimento aos nossos apoiadores que estão aí na tela, você consegue acompanhar, empresas e pessoas que têm nos apoiado e têm ajudado essa causa do resgate veicular, nos boxes de manobra, nos cursos, nos workshops, nos desafios e por aí adiante, né? Mas o nosso episódio número 44 vai tratar sobre a participação da Condá Rescue Team, a equipe do CBMSC, pela terceira vez no Campeonato Mundial de Resgate, o Desafio Mundial, que em 2024 ocorreu em Açores, em Portugal. E aí, de uma maneira bem informal, né, nós vamos ouvir os relatos, né, sobre a participação da equipe, sobre o que viram lá no evento, né, e as percepções que a gente tem dos nossos competidores, para que a galera que está aí nos assistindo tenha esse conhecimento e mate algumas curiosidades, né? Começando por você, comandante da Condá, Geller, qual foi teu balanço desse campeonato mundial e da participação da Condá? O que você tem para contar para nós aí? Capitão, como a gente havia conversado, acho que principalmente com a Coronel Karina, que esteve lá também como avaliadora, mas do trauma, e lá também teve o Major Gabriel do Paraná como avaliador de comando de uma das provas. Nessa participação, todos nós batemos o martelo no fator da língua. E como a WRO principalmente vem buscando deixar as provas cada vez mais próximas do real mesmo, que eu me refiro ao que as pessoas podem, o que as guarnições podem encontrar no atendimento. Esse foi um dos fatores determinantes, não foi só um, lógico, mas que mais a gente sentiu nas provas. Isso não foi de toda a equipe, não foi de A, nem de B, nem de C, foi de todos mesmo, porque hoje, com os moldes das provas, que a gente entra a fazer a prova sem saber o que vai fazer. Então, ou são várias possibilidades que tu pode ter. Então, se não fizer uma avaliação bem feita do cenário e das vítimas, a equipe não vai trabalhar bem. Pode ser a equipe mais experiente que for. Ela vai começar errada e não vai conseguir consertar isso. Não adianta. E então esse fator aí que modificou. Por quê? Antigamente a equipe sabia que ia fazer uma prova rápida, de até 10 minutos, com uma vítima crítica, tipo físico 1. Se ela ia entrar com uma prova estándar, com uma vítima consciente, tipo físico 1. Na outra complexa, com duas vítimas, uma TF2, uma TF1. Então já se tinha esse tipo de trabalho. 90% já estava na cabeça da prova. Agora não. Com essa diversidade de cenários, com essa diversidade de possibilidades, com essa diversidade de vítimas que podem ou não estar presentes, em situações tanto dentro dos veículos como fora dos veículos, essa avaliação da prova no início, ela que vai te dar o caminho certo ou não. Então, essa barreira linguística, né, que a nossa equipe tinha o Pinheiro e o Beto, que entende e consegue uma comunicação muito boa em inglês, nós só tínhamos o Beto, e ele é técnico. Então, no início da prova, eu não conseguia se atrelar muito a isso. E os demais não têm. Então, realmente, a única prova, né, que nós não é que não precisamos, que tinha uma vítima só, que foi um pouco mais fácil de gerenciar, quer dizer, um pouco menos difícil de gerenciar, que a gente conseguiu realizar ela do nosso agrado. Mas as outras provas não foi por causa que eram duas vítimas, então a avaliação de uma com a outra, os guris tentavam bater o quadro delas, mas não conseguiam. Então, esse fator que a WRO incutiu nas provas
A gente já sabia que ia ter provas desse gabarito, porém, essa questão inicial de avaliação aí, em 2 provas, a gente não conseguiu desenvolver o que a gente pensava que não que a gente era capaz, que a gente queria desenvolver, porque a gente treinou realmente. Então essa barreira aí tem que quebrar. É lógico que a equipe precisa estar entrosada, é lógico que a equipe precisa treinar, não é só o fator de eu saber fluentemente inglês que eu vou lá desenvolver uma boa prova. Mas a questão de avaliação inicial, coleta de dados para juntar um trabalho bem feito, eu preciso ter. Não tem mais como não ter. Ainda mais, enfim, no que vem era para ser nos Estados Unidos, então ia ser muito mais. Agora se vamos para a Croácia, então não tem como escapar realmente, isso a gente já conversou depois das provas lá. Então já é talvez acho que mais do que, além de treinar no que vem, tem que buscar essa parte. Não vai, nós vamos lá fazer mais do mesmo e não é isso que a gente quer. Não é isso que a Condá, enfim, nós queremos realmente que a gente já demonstrou que a gente é capaz em outras cidades, nessa aqui também, mas a gente quer fazer eles realmente entender do que a nossa capacidade máxima, né? Com coleta de informações precisas, exatas, corretas, em tempo hábil, do que a gente é capaz de desenvolver como equipe. Na minha avaliação, assim, para início de conversa, esse fator de língua, de falar, entre aspas, a língua universal para o mundial, que é o inglês, nós perdemos muito. Ô, Geller, só, capitão, antes do senhor continuar, vale salientar para o pessoal que está em casa assistindo que mesmo nós estando em Portugal e as vítimas sendo portuguesas, elas se comunicavam apenas em inglês, né? Por orientação da WRO e pela língua mãe da Organização Mundial de Resgate ser o inglês. Então, mesmo nós estando em Portugal, elas comunicavam em inglês. Da mesma forma como se fosse o Desafio Mundial no Brasil, né? As vítimas teriam que saber inglês para comunicar em inglês com todas as equipes, sem exceção, né? Por isso a questão da barreira da língua, né? Inclusive, né, Beto, eu citei o Major Gabriel, que é avaliador de comando, mas é brasileiro. Também, durante as provas e do debriefing, ele tem que se comunicar na língua oficial do evento, que é o inglês, com nós. Ele não pode, assim, eles são do Brasil falando português, não pode. Então, realmente, isso foi um fator dificultador para um bom desempenho da equipe, principalmente nas 2 últimas provas. Isso é uma coisa que, nesse primeiro relato, até antes de perguntar para o Beto, porque quando eu tive a oportunidade de assistir do Alambrado, na época, o Mundial em 2016, né, aqui em Curitiba, e na sequência de poder acompanhar alguns outros mundiais, e notadamente, né, a gente tem que ter algumas percepções a respeito do todo, né? O fato dos assessores se comunicarem no debriefing em inglês não significa que, dependendo do país e da língua que eles têm, eles não consigam entender o português, né? Então, esse já é um fator que é bastante curioso, né? Assim como os espanhóis e por aí vai, né? Franceses e todos os outros assessores que lá estão, porque mesmo a equipe falando em outra língua, existe uma capacidade de avaliação que não a questão da comunicação, porque o assessor ele não vai avaliar apenas aquilo que ele escuta a equipe falando, né? E, sinceramente, isso nunca foi muito claro em relação a congressos técnicos e a como as equipes serão avaliadas, porque se o Mundial for no Brasil, por exemplo, e eu estiver com dois assessores, né, de um africano e um americano, os dois falam inglês, mas eu estiver avaliando uma equipe de Portugal, toda a comunicação que eles estiverem falando em português eu vou conseguir copiar, os outros assessores não vão. Então, é por isso que em algumas provas a gente viu até tradutores trabalhando, né, no Mundial, e aqui a gente já aproveita, né, para comentar que existiam na manobra, ou melhor, na competição de veicular, estavam também a equipe de Minas Gerais, do CBMMG,
e a Cascavel Rescue Team do Paraná, né, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, também na categoria veicular, e que em algumas situações emprestaram, né, os seus integrantes para fazerem as funções de tradutores do que a gente viu aqui, né? Mas esse é um fato, a gente já comentou, inclusive, no episódio com a Coronel Karina, que mesmo nas situações em que há um tradutor, nas manobras antigas, em que o Geller até já comentou, há um certo delay. Existe uma demora na triangulação de informações e no repasse de alguns detalhes, que quando se trata de uma fase inicial do atendimento, em que eu preciso ter um reflexo mais rápido, né? Até para a questão de definição de prioridades das vítimas, né? Ou prioridade do atendimento, isso vai causar um transtorno para a equipe no geral, né? Porque embora um comandante, por exemplo, possa perder a sua avaliação do ponto de vista de 360, de prioridades iniciais, né? Digamos que ele não consiga falar absolutamente nada em inglês. Só que até ali ele consegue equilibrar se o APH se sobressair em relação ao comando e se o APH conseguir fazer uma boa avaliação e na fase de reunião já ter isso um pouco mais claro, né? Agora, não ter ninguém que fale sobre isso, eu acho que o Guilherme foi muito feliz em dizer, né? Infelizmente, nós temos um país que, pelas suas características, até de acesso a outras línguas, é difícil, né? Não é tão simples assim encontrar pessoas fluentes no inglês. Mas enquanto isso não acontecer, as equipes nacionais serão meras coadjuvantes, né? Embora vez ou outra dê uma beliscada lá em cima nos lugares do pódio, né? Esse ano nenhuma equipe recebeu premiação no Brasil, né? Nem as de veicular, nem as do trauma, nenhuma delas figurou no pódio, né? Isso acaba sendo um pouco frustrante em relação a equipes, né? E a gente vai ter que ver como agir para encontrar um certo equilíbrio, para desenvolver isso. A gente já comentou isso em alguns momentos, né? Até mesmo pela Associação Nacional, né? Que esse é um papel que a BRES poderia desenvolver através não apenas do nivelamento, mas de oferta de outros tipos de treinamento para capacitação das suas equipes, né? Afinal, quando a bandeira brasileira está lá sendo representada, a gente espera, né? Que tenha as melhores condições para poder trabalhar. Mas, Beto, vou te deixar falar uma percepção para depois nós fazer um pinga-fogo de novo aí. E na tua visão, né? O Geller elencou aí como um dos fatores de dificuldade que a Condá encontrou lá, a barreira linguística. Na tua opinião, segue isso ou tu tem alguma coisa a mais que possa contribuir em relação a essas dificuldades encontradas lá? Capitão, acho que essa foi uma das dificuldades, né? Na minha visão, né? Eu acho que vale salientar também que para quem está em casa e que ainda não é familiarizado com os desafios, esse desafio em Portugal ele teve a área do APH. Por que o Geller frisou tanto que sofreu muito? Porque nós tivemos uma nova forma de assessoramento dos assessores da APH. Nas outros desafios, antigamente a gente tinha o modal dos assessores ficar ao lado da vítima e aí ser um interlocutor com os socorristas, né? O socorrista perguntava parâmetro das vítimas e quem passava esses parâmetros era o assessor, né? Nesse desafio não, nesse desafio mudou. Toda vítima estava com um ponto eletrônico, então o socorrista deveria comunicar e avaliar a vítima, né, que se comunicava em inglês, e aí a vítima recebia os parâmetros do assessor. E o assessor ouvia tudo que o socorrista havia comunicado com ela. Então, por isso que, principalmente, né, eu julgo principalmente a equipe de APH tem que ser fluente em inglês para conseguir comunicar corretamente, entender corretamente e elencar prioridades o mais rápido possível, né? Mas, junto a isso,
nós também tivemos, principalmente na segunda prova, se não me falha a memória, nós tivemos uma surpresa com um veículo que a gente não conhecia, né? Então isso também foi um dificultador, né? Conhecia o Vou casco dele, tentar né? me fazer claro para quem está ouvindo, que a gente não Hein? tem o visual aqui. Mas Eu vocês conhecia o imaginem casco dele. um. Como? O casco dele a gente conhecia. O casco dele a gente conhecia. Vocês imaginem um Ford Fiesta, duas portas. Tá? Só que dentro desse Ford Fiesta ele não tinha os bancos traseiros, né? Ao invés dos bancos traseiros, ele tinha uma grade de proteção e mais uma placa de metal protegendo os bancos traseiros dos dois bancos dianteiros, né? É como se fosse uma picape, né? Uma picape aqui a gente poderia falar de uma Ford Courier, por exemplo, só que fechada. Então, para nós, quando a gente entrou no pitch, era um Ford Fiesta, né? A gente até visualizou, imaginou o banco traseiro e tal, mas quando a gente começou, realmente se aproximou do carro, depois do dimensionamento da cena e começou a avaliar, a gente teve como surpresa, né? Então, a gente teve que reformular a estratégia, reformular a tática para encarar o desafio, né? Isso foi mais um dificultador, né? Fora a barreira da língua, né? Na minha opinião também o que pesou um pouco para a equipe, enquanto equipe Condá, também foi um pouco o estado psicológico da equipe, né? Nós tivemos alguns problemas logísticos, né? Quanto a deslocamento, né? Acabamos chegando um dia depois da abertura, acabamos indo embora um dia antes do encerramento, né? Então tivemos apenas 2 dias de competição, né? Então tivemos que e aqui fica nosso agradecimento aí à NSD, a Associação Nacional de Portugal, que fez um trabalho brilhante, ah, nos conseguiu adiar a nossa primeira prova, porque a gente tinha, infelizmente houve uma troca de voo e a gente acabou perdendo a cerimônia de abertura e iria perder a primeira prova. Eles conseguiram trocar, jogaram para o dia posterior. E aí agradecer também a equipe Black Hearts dos Estados Unidos, que gentilmente trocaram a prova deles, que iria ser no penúltimo dia com a nossa, que ia ser no último dia. E aí a gente acabou realizando 2 provas no mesmo dia, né? Então foi uma série de problemas que foram acumulando e realmente quando a gente entrou, principalmente na segunda prova, quando a gente encontrou uma dificuldade que a gente não estava preparado, que aquele veículo que a gente não conhecia, acabou o estado psicológico da equipe, referente a todos esses problemas, acabou vindo à tona, né. Então não fizemos uma boa prova, né, e tivemos outra prova logo em seguida, que fizemos uma prova razoável, mas longe do nível das provas em que a gente costuma fazer e costuma treinar, né. Então para mim esses foram os 3 principais problemas aí que a gente realmente encontrou no desafio. Mas como eu falei para o Geller antes, né, não foram ruins, vamos dizer que não foram tão bons e que foram pontos de aprendizado, né, que com certeza a gente tirou lições muito valorosas desses percalços que a gente encontrou, e agora a gente já sabe o que fazer para não repetir, né, então eu acho que fica de lição também. Que o capitão, nessa prova aí que o Beto citou, é um dos cenários que depende muito de uma avaliação precisa da equipe de socorrista. Porque ele é um cenário que as 2 vítimas estão estáveis dentro do veículo e as 2 são tipo físico 1. Então, essa avaliação deles para identificar qual vítima é a prioridade, é que não é que a gente demorou tempo, pela comunicação, não que os guris não sabiam fazer, mas pela dificuldade de comunicação, a gente ficou um tempo grandioso, falando-se de prova, lógico, para saber que vítima que a gente ia priorizar. E ser bem sincero, uma hora eu fui perguntar pro Giovanni, ele disse, não, minha vítima está estável, só tem um ferimento na face. Fui lá pro Guima, e o Guima, a minha vítima é estável, veja lá com o Giovanni. Daí ele disse, mas Guima, a do Giovanni também é estável. E ele me olhou assim, comandou, eu não sei te dizer. Aí voltei lá com o Giovanni, falei, Giovanni, e aí? Então, esses percalços, que vamos lá assim, vamos lá, se fosse português com português,
os guris em 1 minuto dizer, não, essa vítima aqui é prioridade, vamos trabalhar com ela. Então, esse fator aí que nessa gama aí de 8 cenários possíveis que a WRO disponibiliza agora, é que nós pegamos esse dificultou bastante para nós por causa da proximidade de quadro de vítima. É lógico que a estrutura veicular também, a gente foi desbravando, né? Foi vendo, opa, tem mais uma dificuldade. Mas por eles ter só os bancos dianteiros, esses bancos reclinam só 45 graus, então nós vamos ter que baixar com ferramenta. Então, mas esses são barreiras que a gente já tem a solução. Talvez não seja a melhor, mas a gente já entende como solucionar. É uma chapa de ferro, a gente vai cortar, beleza? Beleza. Só que essa avaliação inicial é que bota a prova no caminho mais fácil, né? Não que ela seja uma prova mais fácil de caminhar, com menos buraco, menos outro, ou te bota numa que é ladeira, buraco, curva e tudo mais, né? Mas aprendemos. Os antigos diriam que esse carro que vocês trabalharam ali era uma rateira ou uma cachorreira. Lembram que quando a gente entrou, tinha aqueles Mercedes, né? Os famosos ACA aí, aqueles 509, 608, aí, aquele caminhãozinho que tinha aquela estrutura traseira, o pessoal chamava de rateira, né? Mas é um detalhe que é importante de se perceber, né? Os veículos não são iguais em todos os locais, né? Mas eu vejo assim, né? Analisando assim, até por conhecer os senhores e conhecer a equipe, e isso fica muito claro. A gente conversou, Beto, em Videira, né? A gente vai ter um episódio específico para conversar sobre Videira, que foi um verdadeiro espetáculo que a gente viu lá, mas é sempre importante a gente falar e trabalhar as coisas da maneira mais transparente, né? Mesmo uma equipe experiente, já com alguns anos aí de cenário, também enfrenta problemas, né? Também tem as suas oscilações. Não existe aquela situação de eu deixo tudo fora do box e quando eu entro é difícil você ter essa percepção, né? E ainda mais com o detalhe, né? Até para quem tá nos assistindo aí, talvez não consiga entender. A equipe chega em Lisboa e perde a conexão do seu voo lá, um atraso no processo de imigração, não consegue acessar o voo que ia para Açores. E perdendo esse voo, o voo que conseguiriam ir até Açores já era depois da cerimônia de abertura, e em que houve então essa necessidade até de alteração do momento em que seria feita a manobra para a equipe não ser prejudicada, né? E eu acho que é importante a gente enaltecer também, né, esse apoio que existe nessa rede, porque todas as equipes que saem, eu vejo principalmente assim, né, todas as equipes que saem da América Latina para competir no desafio mundial, até pela força da moeda, por situações econômicas, por uma série de fatores, sofrem bastante desde o início do processo, né? Não é algo tão simples, até a conversão das moedas para fazer o pagamento da inscrição é uma novela, né? É uma coisa dificultosa. Então você lida com expectativa e frustração meio que na sequência, né? E aí quando você tá lá no local e se avizinha, né? Mais um problema desse tipo de natureza, em que você não tá no teu país, em que tudo que você precisa fazer é em euro, e você não tem um cartão corporativo ou não é patrocinado por uma gigante do mercado que possibilita, agora pega um voo fretado e vai para tal lugar, porque não é difícil dizer que Açores é uma ilha, então você não consegue chegar rápido por outros meios, né? Que não esperando, até por ser um local turístico, é difícil de se chegar. Então, eu vejo, né, até acompanhando de longe aqui, que talvez muito mais do que a língua tenha sido essa instabilidade emocional causada pelo extra box,
que quando os problemas começaram a surgir dentro da manobra, causaram uma instabilidade, né? E aí o que é difícil, né? O ruído de comunicação, ele acontece normalmente quando você tem uma situação um pouquinho mais caótica, né? E cada pessoa reage de uma forma nesse tipo de cenário, né? Tem alguém que, cara, já aconteceu, vamos para frente, e aí deu. Mas sempre tem aquela amarra que fica um pouquinho para trás, né? E eu acho que é importante comentar aqui também, nesse episódio, até pelo que aconteceu com a Kondak, nenhuma outra equipe está livre de acontecer isso. Estamos falando que talvez o Mundial seja no ano que vem, né, na Croácia. Não é tão simples também de chegar até lá. E a Associação Nacional precisa pensar em ter, além dos seus assessores lá, figuras que sejam com uma espécie não vou usar a palavra treinador, mas figuras que estejam lá, independentemente do estado que as equipes estejam sendo representadas, para serem porta-vozes, e aí, junto com a associação local, porque os assessores que estão lá, né, no caso, nesse ano, o Major Gabriel e a Coronel Karina, estão em outro processo, eles estão assessorando as equipes, né? Eles não estão lá para resolver problemas das equipes nacionais. Embora esse ano acho que tenha tido uma situação das mais atípicas, né? Um dos socorristas de Três Etilhas, né? Dos bombeiros voluntários, que acabou contraindo meningite lá no evento e precisou ficar hospitalizado, né? Encontramos ele em Videira, agora recentemente. Felizmente, bem de saúde, mas é um outro perrengue que se passa, né? O que vocês enxergam, Beto e Geller, em relação a esse apoio associativo? Porque muitas pessoas nos perguntam, né? E eu aqui faço essa meia-culpa, porque eu também sou integrante da Bres, e a gente não tem que apontar, né? A gente tem que tentar resolver o problema, né? Não é ficar encontrando problema, tem que buscar uma solução. Mas qual é o ponto de vista de vocês em relação a esse apoio associativo lá? Aconteceu alguma coisa assim? Tem alguém por nós? Ou as coisas que tiveram que acontecer ali, elas aconteceram pela própria equipe? Né? Como que se deu esse processo como um todo lá? Pode ser? Posso falar, Beto? Vai, galera. Viu, capitão? Na verdade, essa figura, essa pessoa que vai estar lá, que deveria estar lá, e isso eu falo de coração aberto, porque já são aí 8 anos, né? Convivendo na área, 7 anos convivendo na área competitiva. Tem talvez os melhores amigos que a gente fez na parte do veicular, estão incluídos, vários que são pertencentes à Abres, né? Sejam eles assessores ou não. E é um fator essencial. Por quê? E o que me fez pensar mais nisso, né, além do que eu já pensava? Pela maneira com que a NSCD tratou nossa equipe, que realmente eles pegaram nós no colo e falaram assim, ó, vem aqui que nós vamos resolver tudo para você. Isso foi uma coisa que eu acho que, sabe aquelas coisas que pai faz para filho, que mãe faz para filho? É isso aí. Acho que nem amigo faz para amigo o que eles fizeram com nós. Realmente. Até eles perceberam em nós o nervosismo, o estresse por tudo que ocorreu, e eles falaram assim, não, peraí, não vamos mais falar disso. Sente aqui e vamos conversar um pouco. Eles puxavam assunto de nada a ver. Então, para quê? Porque eles entenderam a situação nossa realmente. Então, nós tínhamos que ter nós. Tá certo que o problema quem gerou, assim, não vamos jogar a culpa nos outros. O problema que gerou foi nós, o aeroporto, tudo mais, né? Enfim. Mas nós conversávamos com eles para eles repassar para a WRO, para a WRO dar uma resposta e depois eles responder a nós. Eles falavam assim, tudo que for ao nosso alcance a gente vai fazer, só que nós dependemos dessas pessoas aqui. Inclusive, quando foi feito, né, para fazer a troca da equipe, o pessoal da NSD falou, nós podemos fazer sem autorização da WRO se
vocês, um representante da equipe de vocês e outro da equipe que for trocar, estiverem juntos aqui e a gente fazer a troca. Mas por palavras a gente não pode fazer. E eles são pessoas extremamente corretas, sempre trataram nós numa linha muito correta. E então, é para esses momentos, e alguns outros a mais, que o Beto vai falar também, que tem que ter um representante lá. Por exemplo, nesse que o senhor falou ali do rapaz que ficou doente, quem que estava correndo atrás lá para ajudar? Primeiro, a Coronel Karina mandou mensagem para nós. Estão sabendo? Falei, não estamos sabendo, mas estão aqui no hotel, a gente vai apurar. E aí nós começamos a correr atrás para ajudar os guris. Para coletar informação para passar para ela. Então, é nesse que ela não podia sair do ambiente assessor dela, porque faz parte do jogo, lógico, apesar de ser uma questão de doença, mas é que nem você falou, ela está em outro sistema lá. Né? Ela está como avaliadora da WRO. Então, é para esse tipo de situações que ocorrem, por exemplo, para troca de dia lá, né? Então, se tivesse a troca de provas e tudo mais, se estivesse lá um representante, quem ia tratar isso era tudo ele. Não, pode deixar que a gente vai conversar, eu vou estar lá, eu converso direto e vocês esfriem a cabeça. Vão fazer o que quiserem. Deixe para mim que eu só vou mandar o aviso para vocês. Mas eu vou um pouquinho além, capitão. Esse assessoramento ele precisa ser um pouquinho mais visto ainda aqui dentro do país. Não pode ser só nos 5 dias lá de competição. Então, essa maneira de ver as equipes, ela precisa ser vista de uma forma diferente. De buscar realmente os anseios das equipes e transformar isso numa melhoria de competição, numa melhoria de associação, né? E que isso deixa mais forte. O senhor bem lembra, e eu pelo menos os 2 anos que participei vi, a figura do presidente na Navra está lá no Mundial. Todos. Né? Então, isso para as equipes que estão lá, qualquer problema que dá, ele vai dizer, não, pode deixar, é para mim. Sim. Vocês... E ele não está só lá, né? Ele está lá resolvendo o problema, né? E tem esse fator também, né? Às vezes o cara tá lá, mas só tá, né? Tá turistando. Inclusive ele foi um interlocutor dos Blackhearts e nos ajudou frente à equipe dos Blackhearts para a gente fazer essa troca de horário e para a gente conseguir competir as 3 provas. Né? Inclusive, sim. Ele é uma pessoa que, enfim, né, os guris que conversam mais aí no inglês com ele, é uma pessoa que toda vez que nos encontra em Mundial, ele convida nós para participar da competição deles, todas. Diz, tá aberto, se vocês quiserem, só o contato tá aqui, vão lá participar. Sim, mesmo, cara, é conversa de lá de 5 minutos, de 10 minutos que a gente encontra ele, né? Toda vez, vamos participar do nosso nacional lá, como participantes para aprender. Então, e outra, mostra que a associação quer ser mais forte. Quer que a visão da WRO para com ela melhore, né? Essa representatividade. Sim. Opa, tem aqui 2, 3 anos o cara lá conversando, interagindo, enfim. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa amadurecer mais. O Geller, eu até vejo, fazer essa pergunta pro Beto. A gente que foi atleta aí, em diferentes modalidades, né? E conviveu com joguinhos, com JASC, com uma série de outras coisas. Eu vejo que falta um pouco para nós em relação às nossas participações em eventos, tratar as equipes como uma delegação. Porque o que eu vejo, né, e isso me chamou bastante atenção em relação à premiação, principalmente dos americanos, né, um tratamento como delegação. Afinal, a bandeira dele está lá e ela, claro, né, você representa um estado, isso é natural, mas num campeonato mundial você lá está com a bandeira verde, amarela, azul e branca, né? É esse o propósito maior, né? Você enxerga, Beto, que essa pode ser uma saída, e eu faço uma pergunta até linkando com o que o Geller comentou. Será que isso também não tem ultrapassado uma certa barreira, ou um certo limite, em que nós ainda, mesmo que de forma implícita, entendemos equipes que estão no cenário lá como rivais? Porque
Eu acho que é importante a gente comentar sobre esse cenário. Afinal, as equipes como um todo, em desafios de resgate, elas não são equipes que competem uma com a outra. Elas competem contra, vamos jogar assim, né? Contra o que elas vão demonstrar no cenário e da forma como elas serão assessoradas pelo que elas fizerem, né? Será que nesse ponto, né? A gente tem primeiro, essa questão de a necessidade de trabalhar como delegação, e o segundo, de nós entendermos que em campeonatos mundiais nós estamos de fato representando o país e temos que baixar um pouquinho esse drive de rivalidade? Eu concordo com o senhor nas duas teorias, né? Primeiro que, fazendo uma analogia para o futebol, né? A ABRES aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Resgate, seria a nossa CBF, né? Seria a Confederação Brasileira quem teria que dar todo o suporte. Aqui não é apontar culpados, né? De nada, mas é elencar algumas coisas que a gente pode mudar e fortalecer para que a Condá ou Cascavel Rescue Team ou Minas Rescue Team ou outra equipe que se qualifique e vá ao Mundial tenha uma possibilidade melhor, né, de frente a esse mundial, né? Então, eu acho que sim, esse tratamento enquanto delegação, e aqui vou fazer um relato, eu enquanto jogava joguinhos escolares em Santa Catarina, isso eu tinha 16 anos por aí, em Chapecó, uma cidade que não é grande, né? Na época deveria ter uns 200 mil habitantes, né? Nós tínhamos fisioterapeuta junto da equipe, uma equipe de joguinhos, né? Que é um infanto-juvenil. Nós tínhamos fisioterapeuta, nós tínhamos médico, tinha um chefe de delegação que acompanhava e resolvia todos esses problemas, e os atletas eram focados apenas em competir, né? Então, se a gente quiser e se a gente quer resultados mais profissionais, eu acho que o caminho é a profissionalização dessas áreas, né? E aí eu vejo alguém da Abres como um chefe de delegação, né? Um interlocutor frente à WRO e como o Geller bem colocou, para resolver esses problemas que se apresentam e que deixe tranquilo os membros da equipe, porque aí sim eles vão estar focados só em competir, né? Porque como o senhor bem colocou, quando surge um problema e quando você tem que ficar o dia inteiro tentando resolver aquele problema, mesmo com uma prova que se avizinha, se algo sair do controle, tudo que não está certo vem à tona, né? Então acaba dificultando realmente. Então, eu concordo com esse com esse modelo que o senhor comentou, né, de delegação. Eu acho que sim, a gente tem que encarar como isso, porque afinal a gente está indo representar o país, né? Assim como as outras duas equipes que foram conosco, né? E também concordo que quando a gente entra no desafio mundial, seja qualquer uma das equipes que forem para lá representando o Brasil, a gente forma uma grande delegação, né? Então, sim, eu acho que o papel principal é nos ajudar, né, indiferente da classificação de cada uma, né. E como o senhor bem colocou, a gente não está disputando uma contra a outra, né. Para quem já teve a satisfação de acompanhar um desafio, seja ele regional, como a gente está promovendo em Santa Catarina, seja estadual, seja nacional ou mundial, as equipes que estão fora do box, elas torcem uma pelas outras, né, para que aquela equipe desempenhe e faça o seu melhor dentro do box, né, consiga resgatar a vítima, né, e da melhor maneira possível, que é o que a gente quer fazer na rua, né, que a gente quer que as pessoas estejam cada vez mais capacitadas para resgatar aquela vítima que está na rua. No boxe é a mesma coisa, porque aquilo lá, apesar de ser um evento competitivo, é um grande congressamento de pessoas, de nacionalidades, de profissionais dos mais diferentes locais do mundo, que estão lá por um único propósito, né? Que é atender e que é resgatar uma pessoa da melhor forma possível, né? Então, o senhor colocou muito bem, não é uma contra a outra, ninguém joga uma contra o outro. A gente está lá torcendo um pelo outro para que tudo saia da melhor forma possível para a equipe. Tanto que quando uma equipe não consegue extrair as vítimas ou algo não sai do controle, todo mundo que está fora fica chateado, né?
porque algo não saiu como planejado para aquela equipe, né? É bem interessante e é satisfatório ver isso, né? A gente viu isso agora em Videira, né? Uma Sim. equipe estreantes, né? Equipe estreantes iam competir, entravam no box de competição e o pessoal fora torcendo e assistindo e aprendendo o que fazer diferente, né? Então isso é também a nível mundial, né? Mas para isso a gente precisa de uma representatividade melhor da Abris, né? Como a gente viu a INSD dando todo o suporte para as equipes portuguesas e como a gente viu a Navra dando todo o suporte para as equipes norte-americanas, né? Então a gente precisa sim de uma figura maior e de uma representatividade maior da Abris frente à WRO. Eu vejo que essa questão de problemas, né? Porque você tem o deslocamento aéreo, você tem às vezes deslocamentos terrestres que não são alvo da WRO, né? Que você tem que fazer por si só para chegar a um determinado local. Você tem hospedagem, você tem alimentação, tem às vezes, né, intercorrências como o pessoal de Três Etilhas viveu de baixa, né, por motivos de saúde. São coisas que tiram o foco de qualquer pessoa. E aí quando você fala, né, de um tipo de esporte de alto rendimento, como é o RTC, né, o Road Traffic Collision, aí, o resgate veicular, a prova do Mundial, em que, hoje em dia, pela mudança das fichas, houve um grande achatamento das pontuações, em que as diferenças entre as equipes são mínimas, faz diferença ter todo o foco, né? E a mentalidade de um competidor, ela acaba sendo igual em qualquer tipo de esporte, né? Quando você começa a ter muitas coisas causando esse caos, né? Dando esse distúrbio na cabeça do cara, alguma coisa vai dar um problema, né? Então, acho que esse é um fator realmente para a gente deixar registrado. Outro fator que eu acho que é importante a gente comentar que esse é sempre uma curiosidade das pessoas que ouvem falar de campeonato mundial, né? Porque se pensa, né, em eventos de estrutura gigante em relação à logística, carros, assessores, bastidores, cerimoniais, né? Eu queria saber de vocês o que vocês viram no campeonato mundial e além de o que viram no campeonato mundial. Qual é a percepção que vocês têm hoje dos eventos que são realizados em Santa Catarina e no Brasil, face principalmente a esse Mundial que vocês estiveram agora, em 24, em Portugal? Guilherme. Capitão, na época a gente ajudou a organizar alguns eventos aqui. E, que nem eu vou falar, o pessoal da NSD, os portugueses lá, fenomenais. Mas em questão de estrutura de evento, a gente só não consegue trazer as marcas que tinham lá. De resto, nós já organizamos eventos muito melhores aqui. Por exemplo, eles ocuparam lá 60% do barracão que eles montaram, era uma tenda muito bonita, tudo. A gente entende que a parte de patrocínio precisa para um evento desse. Mas eles ocuparam 60% de um barracão para estandes e para exposição de carros com equipamentos e tudo mais. E o restante, os 40%, dividiram em 4 bases, uma de trauma e 3 de resgate. Muito apertado, muito desconfortável trabalhar dentro da base realmente. Enfim, as arquibancadas, pouca arquibancada, o pessoal ficava pescoceando por cima do outro para ver se enxergava as provas. Era isso mesmo. A questão mesmo de visibilidade muito escuro, assim, não era um ambiente assim que chamava a atenção assistir a prova realmente. Outra coisa, se estivesse chovendo, para sair da área de confinamento, para ir até a área de prova, ia se molhar, porque era aberto, né? Não é frescura isso, mas é parte da organização.
realmente. Uhum. A área de confinamento, um calor gigantesco, mas não tinha, enfim, eram umas tendinhas lá que eles usavam para uma feira, para as feiras de finais de semana, um calor gigantesco. A área do trauma tinha uma só e bem no canto, assim, difícil de assistir, difícil de acompanhar, apesar de não ter tido tempo. E outra, o debriefing é um momento, vamos lá, precisa ter, assim como o confinamento, nem tanto, mas ele precisa ter um silêncio. Precisa ser num lugar um pouquinho mais retirado, né? Um lugar também arejado, porque, cara, ali você sai da prova arrebentado. O assessor, principalmente, tá o dia inteiro de pé lá, valendo prova. Então, também era o mesmo espaço que se tinha do confinamento, era do debriefing, mas dentro do barracão, aí. Então, a proximidade era legal. Mas na porta de trás, na parede de trás tinha a organização, lá de fora tinha gente conferindo material. Então, ficou conturbado isso realmente. Então, e até eu na última prova me atrapalhei para montar as áreas de trabalho, porque eu olhei para um lado tinha um assessor e tradutor. Olhei para o outro já tinha uma moto que nós tiramos, porque colocamos de descarte. Falei, cara, onde é que eu vou montar as áreas? Porque não tem, vou caminhar por cima. Então ficou apertado realmente. Não, a área de trabalho das equipes do trauma também, a gente conversou com algumas equipes lá, não ficou contente. Eu vi uma entrevista, Geller, do Duarte, que é o comandante da equipe principal do regimento, né? Em que ele comenta, disse, olha, a gente teve sérios problemas porque a arquibancada era colada quase no cenário que eles estavam fazendo, né? E é importante esse relato, porque aqui a gente não tem muitos locais, né, no estado, por exemplo, em que existam grandes arenas cobertas, né? Até existir, e muitas vezes, em algumas cidades a gente vai até encontrar, só que não vai encontrar com o piso adequado, né? Porque a gente tem ginásio, a gente tem pisos polidos, que não vai dar para usar os carros nesse ponto, né? Mas, de fato, o que a gente acompanhava que era essa proximidade logística. E Beto, qual é a tua percepção? Aí já falando de um outro ponto em relação à organização do evento, né? Do ponto de vista de logística geral, assim, veículos, maquinário e ferramental à disposição das equipes. Qual foi tua percepção? Quanto a ferramentas, foi a contento, sabe? Ferramentas a gente tinha à disposição. Para quem não está familiarizado ainda, cada equipe escolhe a sua marca a sua marca preferida para atuar, né? A que vem treinando no seu país e lá é disponibilizada. Quanto à ferramental, a gente não teve problema. Teve inclusive algumas ferramentas que a gente não trabalhava no Brasil, que a gente pôde ter acesso, né? Tanto ferramentas manuais, como o pessoal da PH também em contato com alguns utensílios da PH aí que são inovadores, que a gente com certeza já está estudando para trazer para cá e ver a viabilidade disso para a gente atuar aqui, né? Mas quanto a carros, assim, vamos dizer que, levando em conta o último Mundial que eu estive, que foi 2022, né? Em Luxemburgo, vamos dizer que não ficou o meu contento, assim, os veículos, né? Eu achei que por ser na Europa, mas eu acho que a logística, por ser uma ilha, até Açores, acabou dificultando um pouco, né? Mas a gente não tinha muitos veículos novos, né? Que foi o que a gente encontrou em Luxemburgo, por exemplo. E muito parecido, assim, os veículos com o que a gente tem no Brasil, sabe? Tanto nos desafios nacionais aqui. Alguns veículos melhores, outros piores, então nada muito diferente do que a gente encontra aqui. Essa não Isso aí para mim não ficou muito a contento, sabe? Eu esperava um pouquinho mais, principalmente por ser um desafio mundial. Então, como o Geller falou, nada muito diferente do que a gente faz aqui, né? E, inclusive, o senhor esteve à frente da organização. Em 2021, se não me falha a memória, a gente realizou um estadual, né? Quando eu falo a gente, foi a Coordenadoria de Resgate Veicular e o CBMSC, né? Foi em Chapecó, no Parque de Exposições da IFAP. Depois do Estrutura muito Rescue Days. estrutura
Isso, junto do Rescue Days, foi 2 dias depois do Rescue Days, né? Era 2 dias de Rescue Days e 2 dias de desafio. Estrutura muito melhor, transmissão ao vivo muito melhor, a nossa, né, no caso, estrutura muito melhor também de barracão, como o Geller bem comentou, não tivemos nenhum percalço nesse desafio e agora no Mundial a gente encontrou ambientes abafados, ambientes pequenos, então a estrutura física do local não foi a melhor que a gente encontrou assim, sabe? A gente já promoveu eventos muito melhores, sabe? Tanto, né, Beto, que se quiser, outro fator que eu lembrei agora que tu comentou, se quisesse ir no banheiro e estiver chovendo, ia se molhar. Também, né? É verdade. Lá atrás, lembra, na entrada do barracão à direita ali, ia se molhar. Sim. É uma ilha, né, no meio do oceano, assim, que não tem muitos períodos de chuva, né, mas enquanto a gente tá lá, sempre chovia todo dia chovia um pouquinho, né. Claro que não são dificultadores que inviabilizam a competição, mas que na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acaba tirando um pouquinho o brilho do que para mim tem que ser um desafio mundial, né, tem que ser aquele evento diferente, né, além de tudo a gente está trazendo pessoas do mundo inteiro, né, tem que ser um evento diferente, tem que ser um evento realmente a nível mundial, sabe. A gente pode acompanhar pela TV, né, a cerimônia de abertura e encerramento, eventos bonitos, né, bem organizados os eventos, tanto abertura quanto encerramento, o de Luxemburgo para mim foi melhor, tá. Foi um ambiente mais amplo, foi espetacular, né. Mas como o Geller bem comentou, né, a atenção e o tratamento dado pela NSD aos participantes foi exemplar, E o não Beto, tem um pois não. mas aí tem um fator importantíssimo que tu falou, e que serve, enfim, para quem vai organizar evento e tudo mais, né? E me dói o coração falar isso, mas assim como o Duarte foi sincero com a organização, e o pessoal, a gente fez muitos amigos da NSD, mas falando de para eventos a nível mundial, isso foi muito bem, cara. É a mesma coisa de nós imaginar uma Copa do Mundo com 10 campos, tudo esburacado. A gente espera que lá estejam os 10 campos melhores do mundo, realmente. Com estrutura, com gramado, enfim, com o que tem de melhor, realmente. Né? A gente sabe que é muito trabalhoso fazer um evento desse. Né? É um trabalho, meu pai, acho que anual, que eu creio que seja. Só que as equipes, assim, vamos lá para a cereja do bolo, como a gente diz. Né? Então, isso aí é muito bem colocado por você. A gente realmente espera que. E eu senti falta, enfim, a gente é meio bombeiro raiz, que nem os outros, né, Beto? A gente olhar para as ferramentas no palco lá e não poder tocar, não poder arrumar do jeito que é. A mesma coisa a gente ir lá abrir a gaveta do caminhão, tá aqui, fechei. Então parece diferente, parece estranho, na É, verdade. tem conferência que acontece assim, né? É, Tem, infelizmente infelizmente tem os militares que conferem assim. mas Mas entende? O cara preparar a ferramenta do jeito que ele gosta, deixar ela arrumada, enfim, se quer deixar conectado, parece que sim, para mim, inclusive, muda a cabeça do cara para a prova. A forma de se preparar. É a mesma coisa de jogar uma partida de futebol e não aquecer. Tipo, vamos entrar lá jogar. É diferente. O cara começa a sentir mais o clima, começa a dar mais gana pela coisa. Pelo menos para mim, como participante. Eu entendo Eu assim, e concordo, respeito. eu concordo, Geller. Para o pessoal de casa entender como foi a nossa conferência de palco, né? Os desafios aqui no Brasil, a gente dá uns de 5 a 10 minutos para as equipes conferirem o palco antes de irem ao confinamento, preparar suas ferramentas do jeito que gostariam de trabalhar com elas, aí eles vão para o confinamento e depois encontram as ferramentas exatamente da forma que prepararam, né? Ah, nós, antes da competição, teve um momento em que as equipes olhavam as ferramentas, testavam as ferramentas e tal, mas essas ferramentas ficavam no palco de ferramentas e a gente não tinha mais contato até o horário da prova, né? Então a gente fazia o check-in, né, apresentava a equipe e ia direto para o confinamento. E aí depois no palco a gente encontrava as ferramentas lá, inclusive algumas coisas que a gente faz aqui no Brasil, né, e principalmente o pessoal do APH
que é levar o O2 junto, que é levar o O2 junto para o palco, né? Para o confinamento, desculpa. Que é como se você tivesse saindo da sua ambulância já com o O2 na mão para trabalhar, né? Isso não era possível. Então, algumas coisas que a gente teve que adaptar também, né? Que eu também não achei legal, né? Em 2022, em Luxemburgo, já foi assim, né? A gente não teve o contato. Então, eu não sei se é uma norma da WRO ou se isso pode ser adaptado conforme as equipes que vão organizar o Mundial, né? Eu gostaria, como eu concordo contigo, Galera, eu gostaria de antes de participar da prova, conferir a minha ferramenta, equipar minha ferramenta como eu gostaria de deixar ela e como eu geralmente deixava dentro do caminhão para caso desse uma ocorrência, né? Mas infelizmente não foi possível, né? Isso eu também acabei sentindo falta no Mundial. Um ponto que eu acho que é importante a gente salientar, né, é que a gente acaba julgando o que está mais distante com base naquilo que está mais próximo de nós, né? A gente também tem que considerar o quanto a WRO apoia a realizadora do evento, né? Porque se a gente julgar pelo próximo, que é, assim, né, uma das críticas que se tem em relação aos eventos aqui é que, às vezes, do ponto de vista financeiro, vamos colocar assim, né, até porque as associações não têm, a nossa aqui no caso, não tem esse recurso, não consegue apoiar, as corporações que organizam o evento acabam tendo que correr atrás disso tudo, nem sempre com equipes grandes para fazer esse processo rodar, né? Eu imagino que a NSD também deve ter sofrido com isso, né? E para você que está nos assistindo, nós não estamos aqui criando um julgamento para dizer assim, o evento foi bom ou foi ruim. Não é isso que a gente está querendo falar. A pergunta é justamente para que nós possamos avaliar a qualidade, né? Ou comparar a qualidade daquilo que nós estamos fazendo aqui. Porque se nós temos exemplos do que os eventos têm de nível internacional, nós temos que pensar na qualidade dos eventos que a gente está realizando no estado, no Brasil, ou enfim, né? Para que a cada vez mais a experiência daquela pessoa que vai participar, a experiência do assessor, a experiência da equipe, a experiência de quem assiste, a experiência de quem está em casa e não consegue chegar até o local, que é um ponto que hoje as redes sociais já possibilitam de disseminação da informação ao vivo de uma transmissão, né? A gente acompanhou as melhores transmissões, né, do Campeonato Mundial foram feitas no Instagram das próprias equipes, com apoio, né? Cascavel puxou à frente e filmou muitas provas, então a gente conseguiu assistir várias provas. A transmissão ao vivo do evento lá, em alguns momentos caía para o trauma, voltava para o veicular, mas para quem assiste de longe, não ter um painel com legendas de tempo, de tipo de cenário, ou de onde estão as vítimas, o quadro das vítimas é ruim. O que consegue ser um pouquinho melhorado através de uma narração. Então, tem situações que a gente tem que pensar para não pura e simplesmente ter uma imagem sendo transmitida e às vezes, né, as pessoas não conseguirem acompanhar aquilo, né? E com isso, o que a gente quer dizer, principalmente em relação ao episódio, né? Que o Brasil tem condições, sim, de fazer eventos gigantes, de ter equipes figurando entre as três principais do mundo. Nós temos condições de ter uma associação forte, mas para isso nós temos que querer. Nós temos que querer fazer eventos diferentes, né? No nosso próximo episódio a gente vai conversar sobre o desafio em Videira, que nós acompanhamos, né? Um desafio dentro de uma cidade que fica no meio oeste de Santa Catarina, região interiorana, longe da capital, longe de Chapecó, que é um dos maiores centros regionais, e fez um evento primoroso em relação desde
material de divulgação, kit do participante, estrutura logística, enfim, todos os detalhes que permearam o evento, né? Então, de forma alguma a gente está querendo aqui criticar a NSD, não, nós estamos comparando o que foi apresentado lá em relação ao evento com aquilo que nós temos no Brasil em relação a esse tipo de dinâmica. Algumas impactam diretamente no desenvolvimento da manobra, como é a questão da falta de espaço. Isso é um problema. De fato, as equipes, a gente percebeu em vários vídeos, né? As equipes brigando ali com o espaço, principalmente nas situações em que houve cenários com vítima TF2 fora do carro, que ficavam presos em defensa, as áreas eram muito grandes do veículo, pouca mobilidade para as equipes, isso dificulta, né? Mas não tira, como vocês já falaram, né? Não tira o brilho de um evento e não tira o brilho da coragem de chamar um campeonato mundial, né? Porque não é para qualquer um sediar o mundial. O primeiro mundial que Portugal sediou já foi um marco aí da sua história, porque a partir dali gigantes do salvamento surgiram, né? E essa segunda edição, com certeza, né? Com a equipe de Lisboa vice-campeã, também foi um evento que ficou marcado, né? Mas para fechar o nosso episódio, eu vou fazer uma pergunta primeiro ao Geller, né? Em relação aos próximos passos, Geller. A gente já ouviu falar do Mundial, né? Já sabemos que os amigos aí pegaram os diazinhos de férias, né? Para tomar um caldo aí no mar, para pisar um pouco na areia. E agora já estão de volta aí no batente e no batalhão. Quais são os próximos passos da Condá? Já começamos a andar. Já estamos caminhando para 2025 já. Já conversamos alguma coisa durante a viagem, já conversamos aí pelo WhatsApp algumas tendências que a gente precisa arrumar para o ano que vem, lógico. Essa semana já temos uma conversa com o nosso comando aqui para prestar contas, como a gente costuma dizer, né, sobre o Mundial. Então, já estamos em conversa, né, Beto, para começar o cursinho de inglês. Então, isso temos um treinamento ainda esse ano para dar para uma turma de bombeiros comunitários. Enfim, não para, né, capitão? E isso só mostra de quanto a equipe toda quer melhorar, né? Então, estamos aguardando as definições aí de 2025 sobre campeonato estadual, nacional, quando vai ser, como que vai ser, quando que vai ser, para nós darmos os passos aí para iniciar treinamentos e tudo mais. Mas para quem nos assiste, capitão, quando a gente comenta esses fatos que ocorreram, que a gente viu em outras competições, seja ela mundial, nacional, onde a gente for, é para quê? É para que quando alguém for organizar, já tenham parâmetros que consigam entender para organizar o evento. E também aí para todos que nos seguem, enfim, se forem organizar, mande perguntas, chame nós, convide nós aí para um bate-papo pela internet, se for distante e tudo mais, que a gente não vai dizer assim o que é certo e o que é errado, mas vai dizer o que a gente percebeu que faz bem com o evento, que a gente percebeu que não faz bem, que pode tratar de uma maneira melhor as equipes que vão participar dos eventos, os assessores, enfim, né? Tudo isso a gente pode ajudar. E olha só, hoje à tarde, eu pouco mexo no Instagram, os senhores sabem, e eu estava assistindo um vídeo acho que é Purinho Santuva, que é treinador de futsal, se não me engano. É, né, Beto? Se eu não me engano, ele está na. Disse, e isso vai muito em conta do que nós conversamos hoje. Ele disse assim: eu estou desde 79 no futsal brasileiro. Dando meu suor, treinando equipes, treinando equipes. Ele disse que é inadmissível uma liga nacional ser disputada em uma quadra de 32 metros, uma quadra de 36 metros, em piso de cimento, em piso de madeira. Ele disse, como é que a gente vai tornar isso mais profissional? Deixando todo lugar que nós for no mesmo jeito.
Então, é essa conversa que a gente tem que buscar, seja ela no nosso estado, seja ela no nosso país, seja ela a gente conversa para que seja para o mundo todo, porque que aí sim você consegue trazer um objetivo para tratar bem quem? Os participantes. É eles que passam o ano todo ralando, treinando, buscando melhoria. Então é para isso que, entre aspas, a gente precisa de uma quadra igual para todo mundo, de um campo de grama bom para todo mundo. É isso que vai de encontro à nossa conversa. Muito bom, Guilherme. Exatamente. E assim, né? A gente vê que o processo ele é assim em todos os esportes, né? Se a gente baixa a guarda e não padroniza as coisas, né? A gente tá acompanhando isso assim agora até mesmo no futebol profissional, né? Em relação a questionamentos, por exemplo, sobre grama sintética, né? Nos estádios, né? E é um fator que tá aí e que é diferente para quem treina, que também não é, no nosso caso, né? É a qualidade dos carros que se tem, inclusive, para treinar, que depois são muito diferentes daqueles que se encontram em competição, né? Então, o processo como um todo, quando se fala desse tipo de esporte, em que o maior beneficiário é a população e não o competidor, é o que a gente tem que trabalhar e melhorar no nosso entendimento como bombeiros, né, como profissionais de resgate e salvamento. E você, Beto? Que me fala sobre a preparação? Qual é a tua percepção dos próximos passos e o que tu entende que vai precisar ser uma lógica para 2025? Eu acho que primeiro a gente trabalhar com as outras equipes também. Então, vamos trazer para a conversa Minas, vamos trazer para a conversa Cascavel, vamos trazer para a conversa Concórdia, Ascurra, São Paulo, as equipes aí que são protagonistas no cenário nacional, né, para conversar juntamente com a Abres, para a gente tentar construir isso junto com todo mundo, né? Eu acho que a gente deve construir uma associação que também nos ampare e nos atenda nesses desafios mundiais. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E aí, enquanto equipe Condá, a gente tem que estruturar também esse processo visando o mundial, né? Lógico que, como o Geller falou, né, e como o senhor bem comentou também, o beneficiário de tudo isso que a gente faz é a população, né? E a gente só chega no mundial, né, através dos eventos que são organizados por nós, né? Em Santa Catarina, o desafio nacional e aí, por fim, o desafio mundial. E seja a Condá que for o desafio mundial, seja qualquer outra equipe que for aos desafios, elas devem encontrar as melhores condições possíveis para conseguir desempenhar o seu melhor papel, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Enquanto Condá, a gente tem que estruturar essa questão da língua, né? Então, bater forte para estudar, para estar pronto o mais rápido possível, né? E aí esperar a definição de calendário, né? Esperando a definição de calendário e tendo essa definição de calendário, programar treinos, né? Por mais que a gente nunca pare de treinar e instruir, e queira ou não, instruindo, a gente está treinando também, né? Que a gente acaba assessorando e avaliando outras pessoas e vendo muita coisa que a gente pode fazer de diferente também. A gente acaba treinando também, né? Ah, só salientar também que, por mais que a gente tenha falado um monte de coisa que não saiu a contento no desafio mundial, a gente traz muita coisa de positivo também. Principalmente networking, né, que a gente consegue fazer com as outras equipes, que a gente, pô, agora a gente, até hoje de tarde eu estava trocando mensagem com um rapaz que agora eu não vou me recordar o nome, né, que ele é chileno, porém ele trabalha e mora nos Estados Unidos, né, em Palm Beach. Ele estava com a equipe deles lá, e aí a gente estava conversando hoje à tarde sobre como foi de viagem, e detalhes assim mais da competição também e o que a gente espera encontrar para os próximos desafios também, né. Então isso é uma parte muito interessante, né. A outra parte interessante é as novidades que a gente viu no desafio mundial, tanto essa forma
essa forma de competição que foi muito bem elaborada pela WRO, na minha opinião, né, em que tu entra para fazer uma prova sem saber o que tu vai encontrar. Então a avaliação é primordial. Então a gente para de bater naquilo lá que o Geller bem comentou lá no início, que é, tu entra sabendo já que é uma prova rápida, tu entra sabendo que é uma prova standard, tu entra sabendo que é uma prova complexa, então a gente tira esse automatismo que existia nas equipes, a gente passa a realmente testar os socorristas, realmente testar a comandante, realmente testar resgatista, como se você estivesse na rua, que tu não sabe o que tu vai encontrar. E em nenhuma das 3 provas que tu vai atuar, tu sabe o que tu vai encontrar lá. Tu tem que realmente avaliar o cenário. Isso foi muito positivo. Tá? Os equipamentos e ferramentas novas que a gente viu lá, que a gente pode e deve testar e trazer para o Brasil, ver se realmente nos faz sentido aqui no Brasil, se vale a pena trazer. Então, isso é outra coisa que a gente testar. Então, tem muita coisa positiva do desafio mundial. E tem muitos motivos do porquê ele deve continuar sendo realizado e porque as equipes brasileiras devem fazer questão de ir ao desafio mundial, né? Mas também salientar que, como o senhor bem comentou, nenhuma equipe brasileira fica devendo para nenhuma que a gente viu participar do desafio mundial, né? Lógico que a barreira da língua, outros desafios que a gente já comentou aqui que precisam ser melhorados para a gente obter premiações e obter um reconhecimento a nível mundial, até porque a gente é estreante nesse cenário, mas quando a gente vê eles participando e vê as nossas equipes também competindo, a gente não vê muitas diferenças, assim. Não vê muitas diferenças de atuações, a gente não vê muitas diferenças de técnicas, de manobras. Então é uma ou outra coisa que a gente consegue implementar, uma outra coisa que a gente consegue copiar e devemos copiar para melhorar o nosso atendimento, não só nas competições, mas também melhorar e trazer para a nossa rua também. Então eu vejo muita coisa positiva que a gente precisa fazer, e isso agora a gente pode trazer para a nossa equipe para adaptar, para a gente treinar já nesses moldes que a gente acha e julga ser necessários para obter aí sim uma classificação melhor no próximo desafio mundial. São reflexões bem profundas aí sobre o processo, né, Beto? Mas eu acho que esse é um ponto super importante, porque eu até dias atrás, quando estava pensando no processo e vez ou outra você em muitas situações meio que se sente perdido, assim, né? A gente já comenta isso muito, e vou ser bem franco com quem nos assiste também, né? De tempos em tempos você para refletir o que está acontecendo, para onde está caminhando, se a coisa está andando, se não está, se está andando em círculos, se tu está dando 2 passos para frente e 4 para trás. Mas o mais o mais importante do processo como um todo, né? De fato, não é a equipe chegar lá e ganhar. Eu acho que só o fato das equipes brasileiras estarem dentro de um grupo das 35 melhores do mundo representa um número, né, um marco bem interessante, né? E aí, falando em Condá, né, e para encerrar, eu vou dar a minha percepção, né? Eu tenho visto coisas aqui nos últimos meses, né, nos últimos anos, mas o que eu vi recentemente, no último final de semana, em Videira, que aconteceu bem longe dos palcos do Campeonato Mundial, talvez a maior vitória que se possa ter em relação a um processo competitivo. Porque as equipes catarinenses, né, e falando das equipes do CBMSC, né, Joaçaba e a Condá foram desbravadoras. Abriram, lenharam o mato aí para conseguir criar um caminho. E hoje são referência para muitas pessoas, né? Então, isso que eu gostaria de deixar registrado, se falando da participação da Condá no Mundial e tudo mais,
porque as pessoas vêm, vocês não são muito ativos, né, nas redes sociais da Condá, é uma rede que, como vocês cobram escanteio e vão cabecear e às vezes tem que defender e fazer o VAR ainda, não acabam não sendo uma rede em que a gente consegue acompanhar como um todo, né? Mas como os bastidores, né, são acompanhados por toda a coordenadoria, a gente sabe o quanto vocês treinam, a gente sabe o quanto vocês estudam, a gente sabe o quanto vocês se dedicam de transportar carro, de descontaminar carro, de colapsar carro, de montar cenário, de limpar barracão, de levar pessoas, convidar pessoas para irem assistir aos treinos, em fazer debriefing para as pessoas antes de vocês conversarem com uma equipe sobre o que foi feito. E eu acho que, né, esse índio que está aí atrás dos dois amigos aí, né, esse nosso nativo aí que representa o Condá, diz muito sobre a equipe, né? Diz muito sobre o orgulho de ter esse símbolo hoje quase que idolatrado por pessoas que nunca nem tinham conhecido vocês. E que é o primeiro contato que tiveram, os caras ficam extasiados, né? Eu mesmo, assim, eu falei, embora o Vila seja um baita de um corneteiro, né? Lá no evento em Videira, eu estava fazendo a função de cinegrafista e narrador. Aí ele para do meu lado com a empilhadeira dele e disse assim: chefe, tá fácil, né? Não tá fazendo nada. aí, cara, na hora assim eu não respondi, mas depois que ele montou o cenário, né? Ele veio, brincou de novo e eu falei, disse, cara, que legal que realmente, assim, em relação ao que eu já tive que fazer em eventos no passado, realmente minha função foi super, super pequena, porque ele, né, junto com o Giandro, que é lá do 2º Batalhão, montaram cenários, cara, não tive absolutamente nada de envolvimento. E no assessoramento, né, além do Ouro e do Júnior, todos os integrantes, né, e o Sargento Joanir, todos os demais integrantes eram da Condá. Então você vê que a equipe, ela está envolvida em todos os processos, né? E que mesmo que o campeonato mundial tenha acabado, que vocês tenham essa percepção, né, o que funcionou, o que não funcionou, eu vejo que o legado da Condá tá aí, né? Ele tá muito bem posto e tá muito bem escrito. Então, fica aqui esse registro, né? Desse ano mesmo, de preparação para a competição, que foi extremamente árduo, foi extenuante, foi desgastante, fisicamente, psicologicamente, foi desgastante lá, mas que vocês têm prestado um papel fenomenal aí para a atividade, né? Para o resgate veicular e para a formação e inspiração de outras pessoas, né? Com certeza a atuação de vocês dois, né? Do Guima, do Didio, do Pinheiro, do Vila, do Somense, de todos os integrantes da Condá que tem feito essa verdadeira revolução e essa transformação num cenário que é sempre muito difícil, né? Muito bonito ver a foto da equipe com as bandeiras num campeonato mundial, mas até chegar lá, a gente sabe que teve muita graxa aí para se lambuzar, né? Muita coisa para puxar, e aí fica registrado aqui meus parabéns, obrigado pelo empenho dos senhores. E a gente escutou um pouquinho aqui, mas certamente nos próximos episódios vai sempre vir alguma pincelada aí dessa participação, inclusive, né, no nosso episódio que vai tratar aí sobre o desafio que nós vimos em Videira, lá no Meio Oeste, no primeiro desafio de resgate da Companhia de Videira. Geller e Beto, obrigado pela participação, né? Tiramos a poeira dos microfones e das câmeras aí, né? Agitamos um pouquinho o cenário. Estamos de volta aí com o RescueCast.
A todos vocês aí que nos acompanharam até agora, obrigado aí pela sua participação. Não esquece de curtir o nosso vídeo, de compartilhar o nosso conteúdo, para que juntos possamos criar espaços e salvar vidas. Até logo. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!